Olá pessoal, tudo bem? Acabei de participar de um webinar organizado pelo GEPT, em que o tema era tributação internacional de criptoativos. Meu objetivo aqui hoje é trazer um pouquinho dos insights que eu tive quando eu fui pensando no que eu poderia trazer para o painel de hoje. O meu foco foi tributação sobre o consumo, tá? Foi uma provocação que eu acho interessante de ser feita, porque quando nós pensamos em tributação internacional, a gente tende a pensar apenas na tributação da renda, ou seja, tributação direta, né? E nós temos também desafios aos sistemas tributários quando nós pensamos no consumo transfronteiriço internacional, tá? Então, nós temos sim também desafios aqui e é importante que a gente os enfrente, né? Então, basicamente, quando a gente pensa nos desafios que a tributação sobre o consumo de intangíveis traz para os sistemas internacionais, a gente está falando de desafios de como termos uma certa harmonização, tal qual no âmbito da tributação direta, para fingir identificação de qual é o país competente para estar recebendo aquele tributo devido naquela operação de consumo em específico, e como se garantir o enforcement, ou seja, como eu garantir que o tributo que é devido para um país, né, em que eu defino qual é o critério, realmente seja vertido para aquele país, tá? Então, basicamente, quando a gente pensa no cenário internacional, nós temos as orientações da OCDE, tá? As diretrizes IVA, em que ela tenta administrar esses dois pontos, tá? Do ponto de vista do nexo, ou seja, de identificar qual é o país competente para recolher o tributo numa operação de consumo transfronteiriça, o critério, segundo a OCDE, o mais adequado, seria o critério do princípio do destino. O que isso quer dizer? Que o tributo, né, o IVA, que é na maior parte dos países, exceto no Brasil, mas o tributo sobre o consumo, basicamente o IVA, ele será devido ao país em que está localizado o estabelecimento adquirente, então, no caso, né, dos consumos business to business, então fornecedor para fornecedor, então onde está localizado o estabelecimento adquirente ou onde está localizado o consumidor, pessoa física. Então, é essa a orientação no que se refere à determinação da competência tributária. Qual é o país competente para isso? Então, é o país de destino, ou seja, onde está localizado o estabelecimento e aonde está localizado, né, o consumidor final. No que se refere ao enforcement, as diretrizes IVA trazem como solução nas operações business to business, ou seja, entre fornecedor com fornecedor, uma técnica, uma sugestão de utilização do reverse charge. Por quê? Porque nesse caso, como o tributo é devido para o país de destino, ou seja, onde estará ocorrendo o consumo, o gasto com o consumo, onde está estabelecido esse fornecedor, é muito mais fácil para este fornecedor que está estabelecido no território fazer o compliance tributário do que o fornecedor que está num outro país. Então, naturalmente, eles entendem que neste caso, o mais eficaz seria atribuir a responsabilidade pelo pagamento ao adquirente, porque ele está estabelecido no país de destino. Agora, nas operações business to consumer, ou seja, onde temos um fornecedor e um consumidor, pessoa física, aqui nós temos a preocupação de como fazer com que o fornecedor do país diferente, que não está estabelecido no país de destino, cumpra com as determinações do país de destino. E aí é a sugestão do CDE que seja um regime simplificado de compliance aqui, tá? Isso tem avançado, hoje nós temos pensado em responsabilização das plataformas digitais, tá? Então, a gente está vendo esse movimento de responsabilização das plataformas no que se refere ao enforcement. Mas, voltando ao assunto que eu trouxe hoje no webinar, eu foquei na questão do princípio do destino. Por quê? Porque nós temos uma lacuna internacional quanto aos critérios para determinar que um estabelecimento, ou seja, um fornecedor ou uma pessoa física, está localizada no país de destino. A gente não sabe quais são os critérios. E quem tenta avançar nesse debate, por exemplo, a União Europeia, já tem problemas quanto à determinação, porque os critérios elencados no âmbito do regime da União Europeia, eles são critérios que demandam uma verificação casuística de prova de localidade que é impossível de ser feita quando nós pensamos no volume de negócios, né? E cada vez mais de uma forma, né, distribuída, no caso dos criptos, e de uma forma automatizada na era da internet. Então, é difícil o cumprimento dos critérios eleitos. Então, nós temos um gap aqui já em âmbito internacional.
E quando a gente olha para o cenário Brasil, que eu acho que é mais complexo ainda, porque a gente primeiro não tem um IVA, a gente tem tributos sobre o consumo, né, repartido entre os entes federados. E no que se refere a ISS e ICMS, que são onde estão boa parte dos conflitos quando pensamos em importação de intangíveis, vai estar aqui a maior parte dos debates, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente olha o nosso sistema hoje. Por quê? Porque é com ele que a gente vai ter que trabalhar, né, para tentar avançar e tentar resolver eventuais problemas. No que se refere ao ICMS, então a importação de bens digitais, quando a gente eventualmente tem um cripto que a funcionalidade naquele caso concreto, ele de fato se assemelha a uma mercadoria, a gente vai poder tributar pelo ICMS importação, essa operação, tá? E esse ICMS será devido ao estado em que encontra-se domiciliado o adquirente. Então, todas as questões das lacunas de como se determinar aonde está localizado o adquirente dos intangíveis, tem esse debate aqui no Brasil, a gente também vai ver no âmbito do ICMS, por exemplo, tá? Então, são discussões lá internacionais que têm repercussões no Brasil. E no que se refere ao ISS, nós temos, eu acho que um ponto maior de debate, de cuidado e de potenciais conflitos aqui. Porque o ISS importação, ele pode sim incidir, né? Acho que nós tivemos uma decisão recente no RE 688223, em que deixou bem claro a possibilidade de sim ser tributado o ISS na importação. E aí, por que eu trago que é um ponto de reflexão aqui maior? Por duas questões principais. Primeira questão, quando nós falamos de tributação do consumo por meio do ISS, aqui no Brasil, a gente tende a pensar no fato gerador, ou na hipótese de incidência, a prestação do serviço. Quando a lógica do mundo todo, quando nós pensamos em tributação do consumo, é tributar-se o gasto com o consumo. E essa dicotomia de entendimento, ela está, ainda que de forma indireta, presente nas razões dessa decisão que eu acabei de mencionar. Então, ora nós vemos se referir à atribuição, inclusive da competência para cobrar o ISS ao município em que haveria a utilidade do usufruto deste serviço, que no caso era de software, né? Então entendeu-se que aonde você utiliza, ou seja, no município em que está localizado o adquirente desta cessão de direito de uso do software, deste serviço, né, conforme as ADIs 1945, 5659. Então, nesse município onde há a efetiva prestação desse serviço, onde há utilidade, então ele conecta o critério espacial aonde está sendo perfectibilizado esse serviço, essa opção de serviço, que seria, no caso, utilidade. Mas, em outros momentos, ele comenta que, no fundo, nós temos uma implementação do princípio do destino internacional, quando a gente pensa em ISS importação aqui, nesse caso, e que está atrelado ao consumo, ou seja, ao gasto com esse consumo. Então, a gente não tem, no âmbito julgado, uma clareza quanto qual é o critério, de fato, que a gente utiliza como materialidade. Então, acho que é um ponto que a gente tem que avançar e debater e, talvez, repensar como a gente olha a tributação do consumo vis-à-vis ICMS e ISS aqui no Brasil, com essas inferências internacionais. E a segunda questão está atrelado à própria atribuição de qual é o município competente nesse caso. Por quê? Porque nós temos a previsão na lei complementar do ISS, que nesses casos de importação, o ISS será devido ao município em que está localizado o tomador ou intermediário, e na falta desses, o domicílio de ambos, tá? E aí pense na hipótese concreta, que esse é o grande ponto, de um NFT, tá? Eu estou adquirindo um NFT que me dá direito de uso, de acesso a um relatório de uma entidade internacional que vai trazer relatórios de quais seriam os principais investimentos em cripto no âmbito financeiro aqui, tá? Então, nós temos a importação de um serviço. Só que esse NFT é adquirido por mim, Daiana, que estou residindo em Curitiba, do marketplace, de uma plataforma que está localizada no município de São Paulo. Então, com base neste critério da lei complementar do ISS, eu teria o tomador desse serviço, no caso, Daiana, localizada em Curitiba, e o intermediário dessa prestação de serviço, no caso,
a plataforma localizada no município de São Paulo. E há uma importação de serviço aqui. E aí, qual é o município competente? E é este o grande desafio que a gente vai ter aqui, tá? No âmbito do ISS e potenciais conflitos. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar sobre isso e debater, porque se a lei complementar possibilita um ou outro, as legislações municipais podem estar trazendo ou uma hipótese ou outra, e dependendo do caso, a gente tem esse tipo de conflito de competência. É isso que eu queria trazer hoje, esses foram os insights, espero que vocês tenham gostado. O link para o evento todo está aqui. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Abraço.